Meu nome é Mariana e hoje, depois de tantos anos, criei coragem para compartilhar uma parte obscura da minha vida que me persegue até hoje. Talvez seja a forma que encontrei de alertar outras pessoas. Talvez seja uma tentativa de me libertar, ou quem sabe apenas a necessidade de colocar para fora um peso que carrego desde a juventude. O que vou narrar aqui não é invenção, não é lenda urbana, tampouco um sonho. É a minha experiência real com forças que eu jamais deveria ter invocado. Tudo começou em 2011. Na época eu trabalhava em uma loja dentro de um shopping da minha cidade. Tinha 22 anos e estava apaixonada por um rapaz a quem darei o nome de Rafael. Ele era carismático, divertido, cheio de amigos e, para mim, parecia ser a resposta para todas as minhas carências afetivas. Eu descobri que ele já tinha se envolvido com uma colega de trabalho e isso gerou muitos comentários maldosos. No começo sofri bastante com as fofocas, mas o tempo foi passando e aos poucos parecia que todos tinham aceitado a situação. Inclusive, a própria ex-namorada dele voltou a falar comigo e eu achei que as coisas estavam se acalmando. Namoramos por 7 meses, até que em novembro daquele ano, sem aviso, ele decidiu terminar comigo. Não houve briga, não houve grandes discussões. Ele simplesmente disse que não queria mais e me deixou. Eu me senti despedaçada. O vazio que se abriu dentro de mim era tão grande que eu pensava constantemente em desistir da vida. Não comia, não conversava com ninguém e passava horas deitada, olhando para o nada. Nos poucos momentos em que me levantava, eu corria para o computador e entrava no Facebook dele. Vasculhava as fotos, lia os comentários, via as curtidas. A cada imagem dele se divertindo com os amigos ou rodeado de mulheres, meu coração se enchia de ódio e tristeza. Eu não conseguia aceitar que depois de tudo que passamos, ele estivesse tão bem sem mim. Os amigos dele nunca gostaram do nosso relacionamento e eu sabia disso. Eles sempre me olharam como se eu fosse alguém que atrapalhava a vida de festas e baladas de Rafael. Um dia, em meio a esse tormento, eu me vi fechando os olhos, apertando as mãos e murmurando para o vazio do meu quarto. Eu daria qualquer coisa para ter Rafael de volta. Essa frase saiu de mim como um grito silencioso. Mas, mal sabia eu, o universo estava escutando. No mesmo instante, algo estranho aconteceu. Eu estava navegando no Facebook, mas sem clicar em nada. Uma nova aba se abriu no navegador. Era um anúncio, em letras chamativas, falando sobre os serviços de uma mulher chamada Dona Nair. Dizia que ela podia ajudar pessoas desesperadas no amor, que tinha o dom de unir casais e desfazer qualquer obra de separação. O texto parecia falar diretamente comigo, como se tivesse sido escrito para o meu coração partido. Sem pensar muito, liguei para o número que aparecia. Do outro lado da linha, a voz calma de uma senhora me recebeu. Expliquei minha situação, contei detalhes sobre mim e sobre Rafael. Ela pediu para fazer uma leitura de cartas. Eu ouvi cada palavra com os olhos marejados, e quando ela disse que o nosso relacionamento tinha sido atacado por forças que não queriam nos ver juntos, meu corpo inteiro tremeu. Naquele estado de vulnerabilidade, eu teria acreditado em qualquer coisa, e a verdade é que acreditei. Dona Nair falava muito em nome de Deus. Isso me dava uma falsa sensação de segurança. Eu pensava, se ela fala tanto de Deus, não pode ser algo ruim. E foi assim que me envolvi com ela. O primeiro trabalho custou caro, quase R$900. Segundo ela, era necessário para comprar materiais, velas, bebidas e até animais para sacrifício. Sempre fui apaixonada por animais, mas naquele momento o desespero falava mais alto. Meu amor por Rafael era tão obsessivo que calei qualquer compaixão e deixei que ela fizesse o que quisesse. Os dias passaram e, de repente, recebi uma mensagem de Rafael dizendo que sentia saudades. Meu coração disparou. Liguei imediatamente para Dona Nair e ela, com um tom de voz sereno,
respondeu que já sabia. Recomendou que eu continuasse os trabalhos para fortalecer o vínculo. Foi aí que minha vida entrou em um ciclo de rituais, sacrifícios e rezas, que só quem já se envolveu com esse tipo de coisa pode imaginar. Foram velas moldadas em forma de corpo humano, corações de galinha costurados com o nome dele e o meu, oferendas em cemitérios, plantas estranhas como o Comigo Ninguém Pode que eu tinha que manter em casa, até mesmo atos que feriam profundamente minha dignidade. A cada novo trabalho, eu sentia que estava me afundando mais, mas ao mesmo tempo, acreditava que estava mais perto de ter Rafael definitivamente de volta. Minha mãe, que sempre teve sensibilidade espiritual, começou a desconfiar do meu comportamento. Um dia, mexendo nas minhas coisas, encontrou comprovantes de depósitos e anotações de rituais. O choque dela foi devastador. Chorou, implorou para que eu parasse, mas eu já estava tão envolvida que corri para contar para Dona Nair. Ela me disse para ficar calma, pois faria um trabalho especial para que minha mãe esquecesse de tudo. E, incrivelmente, parecia que funcionou. O tempo foi passando, e embora Rafael realmente tivesse se aproximado novamente, havia algo estranho. Eu sentia que não era amor genuíno, mas sim uma obrigação imposta. Ele mesmo me dizia que tinha dores de cabeça insuportáveis e pensamentos constantes comigo. Eu fingia não ligar, mas no fundo me sentia culpada. O pior aconteceu alguns meses depois. Eu estava deitada em meu quarto, que ficava em uma edícula nos fundos da casa da minha avó. Era uma tarde qualquer, e eu apenas descansava. Foi quando ouvi passos pesados subindo a escada. A cada passo, o som de correntes ecoava. Pensei ser minha avó, que sempre cuidava de mim, mas quando os passos pararam diante da minha janela, não havia ninguém. O silêncio foi sufocante. De repente, algo me puxou violentamente para a cama. Fiquei paralisada, incapaz de me mover ou abrir os olhos. Um gemido rouco e feminino soou bem perto do meu ouvido. Era o som mais horrível que já ouvi na vida. Eu tentava gritar, mas a voz não saía. Sentia mãos invisíveis apertando meu pescoço. A única coisa que consegui fazer foi rezar em pensamento. Após minutos que pareceram horas, finalmente consegui respirar e me soltar. Corri até a casa da frente, onde minha avó estava, e desabei. Ela entrou no quarto e, ao voltar, chorava dizendo que havia algo muito pesado lá dentro. Depois disso, minha vida virou um tormento. As noites se tornaram insuportáveis. Eu tinha paralisias constantes, sentia presenças ao meu lado, vozes sussurrando, sempre acompanhadas daquela sensação de estar sendo sufocada. Minha mãe decidiu me levar ao centro espírita que frequentava. Lá, colocaram-me no meio de um círculo de trabalhadores. Pediram para que eu fechasse os olhos e não abrisse de jeito nenhum. Em pouco tempo, uma das pessoas começou a falar com uma voz diferente, dizendo que estava ali porque eu o havia chamado. Perguntaram por que me acompanhava, e a entidade respondeu que eu mesma sabia a razão. Eu tinha mexido com o que não deveria. As palavras dele foram como facadas. Ele disse que eu havia mentido para minha família, que tinha feito pactos e que já não havia mais volta. Um dos médiuns respondeu com firmeza que eu era filha da luz e que Deus estava comigo. Ordenou que aquela entidade se afastasse em nome do Criador. A presença riu, disse que sairia, mas que voltaria. Nesse momento eu não aguentei e abri os olhos, apenas para ver o médium que estava incorporado sorrindo de forma macabra, com olhos completamente negros. Essa visão me assombra até hoje. Saí daquele centro abalada, mas também com uma sensação de que ainda havia uma chance para mim. Decidi nunca mais procurar Dona Nair, nunca mais fazer nenhum tipo de trabalho. Não foi fácil. Por meses ainda senti presenças, ainda tive sonhos perturbadores e ainda sofri com paralisias. Mas, aos poucos, com muita oração,
Me afastando de tudo que me ligava àquilo, fui me libertando. Hoje, mais de 10 anos depois, entendo que meu erro começou quando confundi amor com obsessão. Eu abri portas que jamais deveriam ter sido abertas e quase perdi a mim mesma. Ainda tenho marcas, lembranças, pesadelos ocasionais e o arrependimento profundo de ter sacrificado minha paz por alguém que, no fim das contas, não valia tudo isso. Meu nome é Rafael, tenho 26 anos e a história que vou contar é algo que carrego comigo como um peso constante, um episódio doloroso e marcante que nunca tive coragem de compartilhar com ninguém, nem mesmo com meu terapeuta. Desde jovem, sempre fui introspectivo, mas com um coração cheio de emoções e sonhos que, por vezes, me levaram a caminhos que nunca deveria ter percorrido. Cresci em uma cidade pequena, cercado por pessoas que conhecem umas às outras de um modo que beira o sufocante, e talvez seja por isso que algumas experiências de minha vida parecem ter sido amplificadas pelo destino. Tudo começou no ano passado, quando comecei a me interessar por um jovem que conheci através das redes sociais, um rapaz chamado Kael. Kael era tudo o que eu imaginava em um sonho. Alto, de cabelos claros e olhos que pareciam conter segredos que eu queria desvendar. Eu comentava suas fotos, curtia cada publicação, mas ele nunca me notou, nunca me seguiu de volta. Ainda assim, minha imaginação fértil me fazia sonhar com nós dois juntos, vivendo um amor intenso, como aqueles que só existem nas páginas de livros ou nas cenas de filmes. Eu sabia que era só fantasia, mas algo em mim se agarrava à ideia de encontrar alguém como ele, alguém que me fizesse sentir vivo de um modo que eu jamais havia sentido. Certa noite, fui a uma festa GLS com um amigo, Lucas, um cara que sempre me apoiou e me incentivou a me arriscar mais. Não esperava encontrar Kael lá, mas quando meus olhos cruzaram os dele pessoalmente pela primeira vez, senti meu coração disparar. Ele não era exatamente como nas fotos, mas havia uma presença que me atraía de maneira quase magnética. Ele estava acompanhado de alguns amigos, e por coincidência eu conhecia um deles, então me aproximei para cumprimentá-lo. Aquele momento foi estranho, porque Kael simplesmente me ignorou, como se eu fosse invisível. Senti um vazio, mas decidi não demonstrar meu desconforto e permaneci por perto, observando, tentando disfarçar o nervosismo que me consumia. Minutos depois, senti uma mão passar pelas minhas costas e meu corpo congelou. Era ele. O toque era suave, mas carregado de intenções que eu não conseguia decifrar. Ele se aproximou e sussurrou em meu ouvido: "Não vai me cumprimentar?" Meu coração disparou e eu apenas consegui balbuciar que sim, que sabia quem ele era. Descobri então que um amigo em comum, Matheus, havia falado sobre mim, mostrado algumas fotos, e que Kael, apesar de reservado, sabia exatamente quem eu era, onde trabalhava e outros detalhes sobre minha vida. Não houve muita conversa. Ele me puxou para um beijo e aquilo mudou tudo. Naquela noite, entre a música, as luzes e a adrenalina, sentimos uma conexão intensa, quase avassaladora. O que começou como uma simples aproximação transformou-se em uma química tão explosiva que todos ao redor perceberam. Naquela balada, parecia que o mundo havia diminuído apenas para nós dois. Depois daquela noite, Kael começou a me procurar e aos poucos fomos nos aproximando. Fizemos até uma pequena viagem juntos e tudo parecia encaminhar-se para algo sério. Mas, como frequentemente acontece em histórias de paixão intensa, as coisas começaram a desandar. Kael se distanciou, tornou-se evasivo, e minhas inseguranças, sempre presentes, me fizeram terminar a relação por mensagem. Eu queria evitar ser ferido primeiro, mas não percebia que já estava me ferindo de maneira irreparável. Ele, por sua vez, continuou sua vida como se nada tivesse acontecido.
enquanto eu me sentia despedaçado e desprezado. Descobrir que ele estava saindo com outra pessoa foi um golpe que me deixou sem chão, e a raiva misturada com o sentimento de perda me impulsionou a fazer algo que jamais deveria ter feito. Movido pela dor e pelo desespero, pesquisei na internet sobre práticas de magia negra. Encontrei um lugar que realizava trabalhos de amarração e separação de casais e, sem pensar nas consequências, marquei uma consulta. A responsável pelo ritual, uma mulher chamada Larissa, me recebeu de maneira cordial, muito diferente das imagens que eu tinha em mente sobre bruxas e feiticeiras. Ela explicou que antes de qualquer amarração, seria necessário realizar um trabalho para afastar o meu ex e seu novo parceiro, uma energia de separação. Aceitei tudo, movido pelo desejo insano de recuperar o que considerava meu por direito. Paguei o que foi solicitado e dias depois, os rituais começaram. Eu não quero entrar em detalhes sobre os procedimentos, pois não desejo que ninguém tente imitar essas ações, mas posso afirmar que a experiência foi intensa, perturbadora e me deixou fisicamente exausto. Por dias, senti dores de cabeça e uma tensão insuportável, enquanto esperava os efeitos daquilo que havia ordenado. Após algumas semanas, soube que Kel e seu novo parceiro haviam se separado e um misto de alívio e satisfação me invadiu. Entretanto, a alegria durou pouco. Kel não voltou para mim e percebi que, mesmo com todas aquelas ações, nada podia obrigá-lo a sentir algo que ele não sentia. Durante esse período, conheci outro rapaz, Eduardo, que parecia ser a antítese de Kel. Doce, genuíno e com um carinho que eu nunca havia experimentado antes. Apaixonei-me por Eduardo e pela primeira vez senti algo verdadeiro. Mas o destino parecia brincar comigo. Eduardo havia sido, tempos atrás, um conhecido de Kel, e ao descobrir que eu estava envolvido com ele, Kel voltou a surgir, tentando de alguma forma interferir. Por mais que eu quisesse ignorar, sentia que meu passado me perseguia e que as consequências de minhas escolhas passadas ainda assombravam meu presente. O ciúme e a insegurança voltaram a me assolar. Eduardo, confuso com a situação, admitiu que ainda havia sentimentos por Kel e isso me devastou. A história parecia se repetir. Eu, novamente, me sentindo rejeitado e humilhado. Em um momento de desespero extremo, cheguei a pensar em tirar minha própria vida, acreditando que essa seria a única forma de escapar da dor emocional e física que me consumia. Felizmente, sobrevivi a esses pensamentos, mas os efeitos de anos de ansiedade, culpa e frustração começaram a se manifestar em meu corpo. Desenvolvi problemas de saúde graves, pedras nos rins e dores constantes que nenhum exame conseguia explicar completamente. Foi nesse momento que um velho amigo, Vicente, pai de santo de uma casa de candomblé, se aproximou para me ajudar. Ele percebeu, sem eu contar nada, que eu havia sido alvo de energias negativas e trabalhos de magia negra. Vicente realizou uma limpeza espiritual, sem cobrar nada, e aos poucos comecei a sentir melhora, não apenas na saúde física, mas também na mental e emocional. Compreendi que, apesar de todos os erros e escolhas impulsivas, ainda havia espaço para redenção, aprendizado e recomeço. Hoje, olho para trás e vejo que a vida é imprevisível e que ninguém deve tentar controlar os sentimentos ou a liberdade de outrem. Aprendi que a dor e as perdas são parte do crescimento e que o amor verdadeiro não pode ser forçado por rituais ou manipulações. Kel continua em minha memória como um capítulo importante, mas Eduardo se tornou meu amigo, meu confidente e um lembrete de que é possível reconstruir a vida após traumas e erros. Ainda carrego cicatrizes, mas também uma lição valiosa: respeitar o livre-arbítrio, valorizar a si mesmo e seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido.
O que me assusta até hoje é perceber que no meio de toda essa confusão emocional e espiritual, ninguém está imune às próprias escolhas e aos efeitos que elas podem gerar. Amarrações, inveja, ciúmes e ações impulsivas podem trazer consequências que vão muito além do imaginável. Aprendi a observar, compreender e, sobretudo, perdoar a mim mesmo e aos outros. A vida continua. E cada experiência, por mais dolorosa que seja, carrega em si um ensinamento que nos torna mais fortes. Hoje posso afirmar que a verdadeira magia está na capacidade de superar, aprender e seguir adiante, sem deixar que as sombras do passado definam quem somos. Essa história é um alerta sombrio sobre os perigos de permitir que a dor, a frustração e o ciúme guiem nossas ações. O impulso de recorrer a práticas de magia negra ou manipular sentimentos alheios pode gerar consequências graves, tanto espirituais quanto emocionais. É também uma reflexão sobre como a autocompaixão, o perdão e o respeito ao livre-arbítrio são fundamentais para o crescimento pessoal. O relato demonstra que, mesmo em meio às maiores tempestades da vida, é possível encontrar aprendizado e redenção, e que a verdadeira força está na resiliência e na capacidade de seguir em frente. Histórias assim são alertas poderosos. Quando buscamos atalhos para a dor, muitas vezes nos perdemos em caminhos dos quais é quase impossível sair. A verdadeira cura está no tempo, no autoconhecimento e na fé genuína, nunca em pactos ou manipulações espirituais.